Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo programa que fazemos desta atividade, que é a quinta, em família às quintas, à conversa com, e isso desde já fazer um agradecimento especial a todos vós que estão lá em casa a acompanhar-nos mais uma vez, e são muitos, tenho quase a certeza absoluta, ao temos, porque já no ano passado, já no programa passado, foram dezenas, e para não dizer centenas de pessoas que nos acompanharam lá em casa, que viram posteriormente, não só na nossa Diocese de Coimbra, como de vários pontos do país e de outros secretariados que tiveram a gentileza de partilhar a nossa página, o nosso evento deste A Família às Quintas e esta a conversa com. Muito obrigado a todos que estão a ver lá em casa, também a todos que nos acompanham da nossa Diocese e fora da nossa Diocese, e um grande beijinho e um grande beijo para todos. Começar este programa dizendo que hoje temos um tema bastante interessante, dentro daqueles que nós escolhemos para este tipo de programa. Hoje já vamos falar um bocadinho sobre este tema, quando a doença entra na família, no seio familiar, e certamente será um bastante agradável e bastante enriquecedor. Antes disso, vou mostrar uma coisinha que o Heriberto, que faz parte da equipa, e a Marisol, que fazem parte da equipa do Secretariado da Família de Coimbra, me ofereceu, que foi uma canecazinha, para fazer o programa com o logotipo do Secretariado, e parecia mal se eu não tivesse uma caneca secretariado. Como podem ver, Heriberto, aqui está, e muito obrigado pela prenda. Agora, outra coisinha, antes de começarmos o programa a sério, vou mostrar. É uma foto da equipa do Secretariado da Pastoral da Família, porque houve pessoas que disseram, a equipa, mas quem é que faz parte da equipa? Já muita gente perguntou, então eu fui buscar a foto de quando fomos nomeados e assinámos a ata de nomeação, fazer parte desta equipa do Secretariado da Pastoral da Família, e aqui está, a equipa toda, vou pôr aqui em grande, para vermos, aqui estamos todos, eu apresento já, olha, vai ser um bocadinho de forma aleatória, eu, a Catarina, a minha esposa, depois o Pedro, a Karen, o Daniel, o Heriberto, o Padre Nuno Santos, a Marisol, a outra Marisol, temos duas Marisóis, a Emília, a Bernadette, o Rui, e onde é que está mais ali? O Mário, a Elsa, o Augusto, a Roseirinho e, claro, à direita, se não sabem, mas é o nosso bispo, Dom Virgílio Antunes. Então, aqui está apresentada a equipa do Secretariado da Pastoral da Família. Não estamos há muito tempo, estamos há cerca de 1 ano e meio em funções, mas tivemos logo o azar de entrar neste tempo de pandemia. Pronto. E então, aqui estamos para este programa. Antes também de entrarmos no tema de hoje, falar-vos da bênção das grávidas, que vamos ter no próximo dia 28, já no sábado, que é por volta das 21h30, ou é às 21h30, com a presença do nosso Bispo Dom Virgílio, e que pode ser acompanhado em direto, em exclusivo, aqui na página do Facebook do Secretariado da Pastoral da Família. Alguma questão que tenham sobre a bênção das grávidas, por favor, enviem uma mensagem para a nossa página do Facebook ou para o nosso e-mail, mas pode ser para a nossa página do Facebook, que nós responderemos e teremos as dúvidas necessárias que precisem que sejam respondidas. Pronto, acho que não tenho mais nada para dizer nesta fase inicial. Só dizer que hoje temos uns convidados fantásticos, não podia deixar de ser. Temos a Ana Rocha, a Paula Moreira e a família Cancela. Daqui a pouco já vamos estar todos a falar. E para começarmos já esta conversa e este tema, quando a doença entra na família, vou já chamar a Ana Rocha, a enfermeira. Não vou dizer já o que é que ela faz. Ela já vai dizer o que é que faz, senão já estou a explicar tudo e não temos nada. Olá, Ana. Olá, boa noite a todos, boa noite em casa, boa noite, Hugo. Boa noite. Olha, sejas muito bem-vindo ao programa... agora já temos esquecido o nome do programa, vê lá tu. A Família às Quintas. Como é que é? É mais ou menos assim. Há conversa com e hoje... E hoje também contigo, Ana Rocha, que vem do Seixo de Mira e é enfermeira no IPO. E agora, apresenta-nos, por favor, tu... a tua parte e onde tu trabalhas, que esta parte tão importante que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, em primeiro lugar, quero agradecer este bocadinho de serão, que é um à moda antiga modernizado, não é? À moda antiga estaríamos já quinta-feira à noite, num dia como o de hoje, já com inverno, de volta de uma lareira à fogueira, pelo menos era assim na minha paróquia, com os nossos pais ou avós a contarem as
histórias do dia. E hoje estaremos assim um bocadinho dessa forma, aqui ligados nesta internet, que é uma forma de estarmos também um bocadinho mais próximos. Então, eu sou enfermeira há 20 anos, 18 dos quais no IPO de Coimbra. Tenho 41 anos, sou casada com o Tiago Cruz e mãe da Pilar, uma menina de 6 anos. E também eu tenho hoje um bocadinho deles em mim, ao estarmos aqui a conversar em família convosco. Sou da paróquia de Seixemira, sempre coloquei aquela parábola dos talentos em prática. E ao longo da minha vida fui participando em várias coisas, umas com mais talento, outras com menos, mas à medida que os ia semeando e que os ia plantando, eles ia colhendo deles algo mais. E a paróquia de Seixemira já nos deu muitos talentos e nos continua a dar, isso é bom que se diga. É verdade, é uma paróquia de muitos padres, felizmente, para e leigos com capacidade. E com muitos leigos que se colocam em missão. Um abraço para toda a paróquia de Seixemira, certamente nos estão a ver, não tenho a dúvida nenhuma disso. Então no IPO, Ana, no IPO estás trabalhas mais na parte dos paliativos, correto? Exatamente. Eu trabalho, como eu disse, há 20 anos, 18 dos quais em paliativos. Eu poderia dizer que me dão lá arreboçados ou chocolates para eu me manter há tantos anos lá, mas também dão. Naturalmente que terei que gostar daquilo que faço e terei que encontrar lá algum doce em mim, não é? Para me manter 18 anos a fazer uma prática dentária dos paliativos. Para quem não conhece e não sabe, quero aproveitar um bocadinho deste serão também para desmistificar e, por outro lado, também clarificar o que é isto de trabalhar em cuidados paliativos e o que são os cuidados paliativos. Era a minha primeira pergunta. Olha, nem preciso fazer nada. Avança à vontade. O que é isso, a tua função de paliativo? Porque sabes, muitas vezes, a questão do paliativo assusta. Não sei se já reparaste. A palavra paliativa é muito mal trabalhada. E quando se diz a palavra paliativa, a pessoa até recua um bocadinho. Mas não devia assustar, nós devíamos enfrentar e perceber um bocadinho a palavra paliativa. Então era essa a pergunta que eu tinha a fazer inicialmente. O que é isto de paliativos? Olha, disseste uma verdade muito, muito grande, que é, há aqui um conjunto de palavras na nossa vida que nos assustam. Por um lado, porque devemos respeitar, quando não conhecemos, respeitamos, ou quando é algo que é sério, respeitamos, mas por outro lado, porque desconhecemos. Maioritariamente há aqui um erro, um erro de conceito, também por responsabilidade da própria resposta de saúde, como ela foi colocada ao longo dos tempos. Os cuidados paliativos são cuidados ativos, ou seja, são ações e intervenções a decorrer, não é de não fazer mais nada. E as pessoas identificam que os cuidados paliativos é quando não há mais nada a fazer. E isto não é verdade. Os cuidados paliativos surgem quando a doença está a evoluir e há um outro tanto ou mais a fazer para com a pessoa e para com os problemas que a doença traz à pessoa. Poderemos não ter que fazer sobre a doença, em termos de cura, ou seja, mudamos o foco. E quando as pessoas entendem que são propostas para cuidados paliativos, entendem muito como estar em reta final de vida, ou num fim de vida, ou até muito próximo de uma morte. E isto é um erro de conceito. Porque, primeiro, os doentes ainda são propostos para cuidados paliativos muito numa fase já próxima da terminalidade, o que está errado, porque se nós promovemos e procuramos olhar a pessoa no conforto que lhe podemos dar, desde que a doença acontece, então nós vemos acontecer assim que é diagnosticado, por exemplo, um cancro. Não é? E que ele possa ter que ainda ser submetido a um conjunto de tratamentos paliativos, efetivamente, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas devemos introduzir-nos muito mais cedo do que o que estamos a introduzir, porque há uma coisa que os paliativos têm um plano de intervenção que se concretiza no doente e na família.
E daí que é muito importante este tema para a conversa 2, porque os paliativos entram exatamente quando a doença entra na família. Olha, então, mas sem dúvida, e aí essa questão do paliativo até devia ser, muitas vezes o paliativo assusta a família, digo eu, tu sabes, quando se vem, encontras a família, se chamam a família e falam na questão do paliativo, e pronto, não vale a pena. Se calhar até deve dar aquela ideia de desistir tudo. E aí já vamos falar um bocadinho sobre a situação. Mas Ana, no teu trabalho, que é um trabalho, se calhar, olhando para mim, que sou engenheiro civil, ficava a pensar, eu metia-me ali dentro, o que é que eu ia fazer à minha vida? Agora, tu já levas 18 anos de experiência nesse âmbito, nessa área, provavelmente durante o teu dia passam dezenas de problemas, para não dizer mais, coisas difíceis de trabalhar, difíceis de reagir. Como é que em tantos problemas e tantos desafios consegues chegar ao fim da jornada e dizer que foi um bom dia? Olha, os bons dias fazem-se das pequenas coisas. Quando nós estamos à espera de grandes conquistas em grandes coisas para ter um bom dia, já arrancamos mal. E os bons dias fazem-se com as pequenas coisas dos dias, que é isso que nos fazem, que depois se transformam em grandes coisas. E quando falamos neste contexto, no doente e na família, eu vou dar um exemplo que ainda hoje vivi. Hoje tive a possibilidade de, num outro internamento, porque também faço parte da equipe intra-hospitalar, apoiar a primeira visita de uma mãe e de uma irmã a uma doente que estava internada e que estamos a acompanhar. E foi um momento muito emotivo, de reencontro, de preparação para algumas questões, e de repente, ao fim de 16 dias, descobri que aquela senhora adorava ouvir RFM. E fui buscar no instante um rádio que encontrei no meio de um serviço daqueles pequenitos, tentei sintonizar RFM e ela, que não estava a ter quase relação nenhuma connosco, de repente abre os olhos, aponta para o rádio e diz RFM. E isto, a mãe disse, ela afinal está-me a ouvir. Eu disse sempre que ela estava a ouvi-la. Não estávamos ainda a conseguir mostrar-lhe que isso era verdade, mas está a ver quem está a ouvir. Isto são pequenas coisas que são pequenas coisas que fazem a diferença. Tu no dia-a-dia, provavelmente estás muitas vezes com os pacientes, diretamente, mas muitas vezes apanhas e encontras e estás com a família e acompanhas a dor das famílias, que por vezes é uma dor instante no momento inicial, depois já é uma dor, desculpa a palavra, mas uma dor já consolidada e se calhar muitas vezes uma dor já aceita. E tu chega a enfermeira, neste caso, chega a enfermeira e consegues lidar, já se deu para perceber, até por isto da rádio da RFM, e já estamos a fazer publicidade e tudo. Bem, ao menos que nos ofereçam qualquer coisa. Olha, porque a RFM tinha um programa que se chamava Vale a Pena Pensar Nisto, e esta noite convida-nos a isso. Eu vi, dava a meio do Oceano Pacífico. Dava essa parte. Tinha jeito para apresentar. O Oceano Pacífico. Vou-te explicar, é muito tarde. Eu tenho que me deitar cedo, que amanhã trabalho. Mas no meio disto tudo, lidas pessoalmente com essas situações difíceis e da tua maneira de ser ajuda muito. Onde é que a tua fé, onde é que aqui entra a fé e te ajuda a ultrapassar aqueles obstáculos e aquelas barreiras que por vezes, como é que eu vou fazer isto agora? Achas que aí a fé contribui muito? E sei que tu és uma mulher de fé, isso eu sei. Olha, não tenhas dúvida. Há aqui uma coisa que me condiciona a manter e a reagir e a agir continuamente junto do sofrimento do outro, que é a fé. A minha fé e a fé do outro. Seja ela traduzida no que for, numa espiritualidade mais terrena, mais abstrata, mais ligada à natureza ou mais em Deus. E é esta fé que me condiciona e também me apoia e me suporta na condição da esperança e de preservar a dignidade da outra pessoa que está de quem eu cuido. Eu só ali estou porque o outro está para mim e comigo. E só posso estar lá como ser humano no sofrimento do outro, porque é aí que está a ser requisitado. O que não implica que no sofrimento do outro não estejamos em momentos
em que nos rimos, em que há humor, em que se chora, em que há revolta, e nós temos que permitir e ser até eco de revolta do outro, mas a nossa fé, e neste caso a minha em especial, ajuda-me bastante numa condição de entender o sofrimento do outro e de sentir que estou ali pelo sofrimento do outro, e que este sentido é um sentido muitas vezes de procurar sentido ao calvário que o outro está a passar. E este calvário não tem que ser com uma cruz às costas com esta imagem de Cristo. É vivido em cada desafio e em cada teste que temos, porque hoje tenho que superar o teste de confrontar-me com a incapacidade de, por exemplo, me alimentar, amanhã com a incapacidade com outro que foi mutilado na sua personalidade e na sua intimidade, por exemplo, porque tinha um carcinoma de mama e precisou de retirar a sua mama e que tem uma implicação na sua vida. O outro porque está a deixar partir o seu filho e é contra a natura, não é? E nós temos que nos suportar muito na fé e na esperança que Deus nos invoca a ter, para também servir de suporte ao outro. Há aqui uma imagem. Exato. Tu sentes, e continuando nesta conversa, tu sentes que também, e na tua experiência, há pessoas que vão buscar, sabes que há muita gente que diz assim, e que é, só procuramos Deus na nossa aflição. Na nossa aflição. Tu poderás não estar na aflição direta, não é? Mas procuras Deus na mesma. E isso às vezes somos um bocadinho injustos. E tu achas que e se calhar, não sei se tu encontras ou não, mas as famílias também, quando chega àquela altura, têm uma necessidade grande de procurar Deus? E partilham isso contigo? Sim. Há aqui 2 ou 3 condições possíveis que no percurso acontecem, que é, uma é pedirmos a negociação, e nós estamos aflitos e vamos ter com aquele que afinal lá está sempre, não é? E vamos pedir. E muitas vezes esta negociação surge por intermédio dos profissionais, surge por intermédio de promessas que executamos. Depois há outra possibilidade, que é a revolta e zanga. Eu zango-me com... Ia perguntar a seguir. Exatamente. Eu zango-me. Pronto, e eu costumo dizer que nós zangamos-nos muito mais facilmente e revoltamos-nos muito mais facilmente com aqueles que amamos, porque sabemos que eles tudo nos perdoam. E isto acontece no seio da família, porque quando a doença entra ou quando há crises na família, nós revoltamos-nos mais facilmente com os nossos, porque também compreendemos que muitas vezes eles nos desculpam com mais facilidade, mas depois isto também é transponível para aquilo em que acreditamos e em que queremos, e neste caso para Deus. E por vezes assisto a zangas sérias, a vir a costas, mas depois também encontro às vezes, quando nós temos a capacidade de acompanhar, reencontros magníficos, que nos fazem sentir que tudo vale a pena e que tudo tem um sentido no percurso. E este reencontro eu verifico em dois momentos. Verifico naquilo em que se acredita, e muitas vezes na reconciliação com a sua fé, com o seu Deus, ou com a própria família. E há reencontros que não precisam de ser ditos, não precisam de ser falados, dizer assim, eu amo-te, perdoa-me. Às vezes são tão simples e tão humildes como, olha, eu vim ver-te. Eu quando partilhava um bocadinho do programa, e dizia, olha, logo à noite vou estar a fazer um programa no Secretariado da Família, vamos falar, sim, eu vim outra vez, e vão falar sobre o quê? E eu, olha, o tema é sobre a doença, vamos falar um bocadinho sobre a doença e a família. Isso aí é fácil, aí falam e vem logo, fala-se logo de Deus, e isso entra com muita facilidade. Mas depois essa mesma pessoa começou a pensar, espera aí, mas também pode ser difícil. Porque aquela pessoa que andou, desculpem a expressão, com Deus ao colo na sua vida, depois já vamos falar um bocadinho aqui com pessoas que aqui estão, já a seguir vão entrar em direto.
depois é difícil e pode-nos revoltar muito. E aí é muito importante quem nos acompanha. E aí é muito importante não só a família, sem dúvida, mas também os profissionais. E às vezes não é preciso o profissional, poderá nem ser crente, mas é muito importante o profissional, e não sei se tu partilhas isso, a maneira como acolhe também Deus, mesmo não sendo crente, mas como acolhe este Deus do doente. Não sei se no teu ambiente, não tanto já com o doente, mas também com os teus colegas de trabalho, sentes também esse cuidado. Acolher este Deus que é tão próximo do doente. E essa necessidade. Sim, há aqui 4 ou 5 necessidades estruturais que todo o ser humano tem e que a família tem. E pensemos na família de Nazaré. Pensemos na família de Nazaré. Que é a necessidade de informação e de informação entre nós, de sabermos para o que vamos, o que é que nos espera, não é? E o que é que cada um está para dar. E aqui há uma situação que é muito importante de esclarecer, que é a necessidade de verdade. De verdade entre nós, naquilo que comunicamos uns com os outros, e eu quero salientar que é muito um fator de proteção que muitas vezes nós, família, temos uns com os outros, é o fator da conspiração do silêncio, ou seja, evitamos falar das coisas sérias ou das coisas que nos preocupam, nomeadamente na doença, com receio de elas se tornarem mais reais e até de elas magoarem mais. Exatamente. E isto é um sentido de proteção. E quando fazemos, estamos com um projeto de proteger o nosso familiar doente, porque não lhe queremos nem dizer, nem que ninguém lhe diga o que se passa, ou os restantes familiares, e depois estamos, sem querer, a afastá-lo de nós e nós a afastarmos deles, porque não estamos a ser verdadeiros. E pensemos na família de Nazaré e pensemos em Deus, em Jesus, neste caso, e nos apóstolos, não é? Quando não somos verdadeiros uns com os outros, depois isto acaba por se revelar na nossa relação, na forma simples e instintiva com que lidamos uns com os outros. Depois há o acolhimento. E nós, a família precisa de ser acolhida. E então, em tempo de pandemia, e quem está em casa, é uma coisa impressionante. Nós fechamos as portas às pessoas, as famílias deixaram de entrar. Eu tenho dificuldade em trabalhar agora da forma como trabalhava, porque eu tinha 24 horas por dia família presente. E neste momento tenho a família presente mediante marcação de visitas e presente mediante um telefone, naturalmente, e mediante videochamadas. Mas este acolhimento tem que ser feito na importância que eu dou ao outro. Eu posso não o ter a tempo inteiro comigo, mas tenho que lhe ligar e dizer, olha, eu quero saber isto de si, o que é que o preocupa? E temos que pensar que Deus fez isto, fez-se homem, não é? E fez isto em Jesus Cristo cada vez que o punha no meio de nós. E dizia, o que é que eu posso ajudar? E ia normalmente em acolhimento aos mais desfavorecidos ou com maiores situações de problemas. Depois, uma questão que se chama a preservação. E a preservação é manter-nos vivos e dignos como pessoas e reconhecidos como pessoas até ao fim. E termos esta preservação é no ser total. E eu sou Ana Rocha, gêmea, igual a outra, mãe de uma menina que é a minha pilar, que é o meu pilar de vida, casada com o Tiago, e isto é que faz de mim o que eu sou. Não é a minha doença. E se quando a doença bate na minha porta e na minha casa e na minha família, eu me cingir só à doença e não acolher e não preservar toda a família, estou a deixar tanto para trás só por aquele bocado, não estou a suportar a totalidade. E nós profissionais temos essa responsabilidade de ajudar o doente e a família que estão num sofrimento atroz, a preservarem-se como núcleo. E por último, é necessidade de quem os ouça.
e necessidade de também ouvir. E esta necessidade que hoje eu sinto e de ouvir tem uma coisa que é essencial, que é o silêncio. E o silêncio é tão conselheiro, Hugo, é tão difícil de trabalhar, mas é ele que ajuda a fazer o caminho. Quando às vezes me perguntam, ele está tão calado, está tão fechado nele próprio, já está muito sonolento, e eu costumo dizer, ele está a fazer o caminho dele, está a encontrar-se. Olha, que partilha fabulosa que deste agora nos últimos 4 minutos. Parabéns. Fantástico mesmo. Sim, senhora, vale a pena. Olhem que vale a pena. Eu não sei se estão... Tenho para aqui mais de 100 pessoas estão a ouvir certamente. Já ficaram todos... também tens uma caneca. Já ficaram a ganhar certamente. Feliz Natal. Porque já, Natal... calma, rapariga, ainda não entramos no advento. Mas eu digo, uma das estratégias que nós temos de felicidade nos paliativos é que tudo é quando o homem quer, e o Natal também é quando o homem quer. Fantástico. E certamente é uma sorte também todo o serviço, neste caso o nosso serviço de saúde, ter pessoas como tu. Vou entrar agora aqui, vou colocar aqui agora os restantes convidados, que devem estar nervosíssimos para entrar em direto connosco. Ou não, ou então somos nós que ficamos nervosos por eles entrarem em direto. Cada deles, sim. Então vou aqui colocar aqui a família Cancela e a Paula Moreira. Vão entrar aqui, vão aparecer aqui. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Paula Moreira, família Cancela, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado por terem aceito este convite. E desde já digo que quando se faz o convite e aceitam com uma facilidade incrível, e quando são estes temas, eu fico completamente preenchido. Muito obrigado mesmo, porque quando é para falar de bola, ou é para falar hoje em dia de política, ou é abaixo da direita ou abaixo da esquerda, nós, mesmo que a gente não perceba muito isto, não nos vai bater nada. Agora, quando são temas destes, já nos bate alguma coisa, e eu agradeço muito o vosso sim, eu e em nome da equipa do Secretariado da Pastoral da Família. Não sei se ouviram a Ana, se gostaram. Sim, adorei. Ana Rocha, adorei. Obrigada pelas suas palavras. Ana, nós agradecemos, Paula, a vossa persistência. Não, obrigada. Vamos aqui falar um bocadinho. Começamos aqui pela família Cancela, provenientes de uma terra que um dia, quem sabe, poderá ser capital da Jurupiga, ou já é. Apresentem-se, digam por favor de onde vêm. Olá, boa noite. E quem são? Começo eu, não é? Sim. Sou o mais velho. A idade é um posto. Olha, pronto, eu chamo-me Alexandre Cancela, sou dos Moinhos, como o Hugo diz, a capital para já nacional e talvez mundial da Jurupiga. Pelo menos estamos nesse caminho. E para já tenho uma coisa a dizer. Antes de mais, tenho 53 anos, trabalho na Mel, nesta empresa que nos faculta aquilo que nós estamos aqui neste momento a participar. Se não fosse a Mel, isto era impossível. E tenho uma coisa a dizer, fiquei impressionado com este testemunho da Ana Rocha. Até digo mais, ela elevou a fasquia tão alta que não sei até que ponto é que nós vamos conseguir chegar perto do nível dela. Pronto. Olha, diz lá. A família Cancela, vocês, para começar, já são três para me dar uma resposta logo digna, e depois temos aí até atletas medalhados, por isso eu disser que não chego. Olha, ele já conta. Continua, Alexandre. Então vá, contem lá vocês. Não, eu estava-me a apresentar, pronto, trabalho na Mel, somos aqui dos Moinhos, Miranda do Corvo, que os Moinhos pertencem à paróquia de Miranda, mas os Moinhos em si é uma paróquia devido à sua importância que tem. A nossa capela ultimamente até teve o privilégio de passar a igreja. Opa! É sério, é verdade. Continuem a apresentar-se vocês. Pronto, eu chamo-me Sónia Cancela, tenho 48 anos. Não estava? Já não sabe ainda. Já sou avó e está um bocadinho baralhado. Pronto, temos 3 filhos.
indo um bocadinho, pronto, sou catequista. Uma das coisas que eu gosto imenso de fazer e levar um bocadinho o meu testemunho e a minha fé aos outros é ser catequista. Já sou catequista há 26 anos. Alguns momentos ao longo da nossa vida como casal tivemos uns momentos menos agradáveis, mas foi nesse Deus e nesses encontros, nesses amigos, que nós conseguimos realmente caminhar e olhar em frente. Indo um bocadinho àquilo que a Ana disse, pronto, os meus parabéns, não diretamente, Ana, eu sou assistente técnica, pronto, lido com os doentes, mas completamente de maneira diferente, mas aquilo que a Ana disse é precisamente o que nós devemos ser. Nós devemos ser Deus para os nossos doentes, e basta um simples rádio mostrar RFM, basta um simples sorriso, basta um simples dar a mão e dizer: o senhor não é para aqui, mas é para ali, para o serviço ao lado, que eles ficam completamente radiantes. E eu costumo dizer que já é uma cura para eles. Não são só os médicos que curam, é o nosso sorriso e a nossa presença que também os cura. Sónia, apresenta aí o rapazinho que está aí ao lado, olha, está a roer a unha, isso faz mal. Ele sabe. Eu sou o Diogo Cancela, tenho 18 anos, sou estudante na Universidade de Coimbra, em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e sou nadador desde os 3 anos. Pronto. Já vamos falar convosco também. Agora, ao nosso lado, ao vosso lado, mas se calhar longe, isso agora não interessa, mas... ou então não, então também está nos Minhos ou não. A Paula Moreira. Olá, Paula. Olá, boa noite. Também. Muito obrigado. Estou aqui na paróquia de São José, também é perto, estamos todos perto. Pronto, para já eu também fiquei muito emocionada com as palavras da Ana Rocha. Pronto, realmente este momento vai ser único. Pronto, a minha vivência em relação aqui à doença é um bocadinho diferente. Pronto, assim resumidamente, casei, tive 2 filhos e até aos 8 anitos do mais novo foi tudo normal. A partir dos 8 anitos, o Cláudio começou a ter problemas e em 3 meses ficou em estado vegetativo. O Cláudio, em termos de igreja, tanto ele como a irmã fizeram a catequese. O Cláudio, um dos sonhos que conseguiu concretizar foi fazer a primeira comunhão. Eu nunca me vou esquecer que sou daqui da paróquia São José, na altura o Padre João, que também penso que é dos lados da Ana Rocha, certo? Padre João Castelhano. Sim, é do Seixas. Pronto. E num abraço da paz, normalmente ele tinha por hábito chamar os meninos ao altar, na altura era a missa das 11, e o Cláudio perdeu-se. Não sabia, desorientou-se. E a partir daí também deixou de conseguir comungar, porque ele aprendeu a comungar com a mão e deixou de ter força para abrir a mão, e então entrou em desespero e pronto, 1 mês e pouco deixou de poder ir à missa. De modo que acho que foi um dos sonhos que ele conseguiu concretizar. Pronto. Entretanto, o Cláudio teve, em termos médicos, uma sentença de que não duraria muito tempo. Em termos de família, pronto, a família procurava-nos porque era mais dia menos dia que o Cláudio nos ia deixar. Isto nos primeiro ano talvez. Depois, em termos de família, acabamos por nos afastar, porque acabamos de ficar fechados em 4 paredes a cuidar do nosso filho, que ficou em estado vegetativo, e pronto, e não havia soluções, não havia instituições que o acolhessem. Quero-vos dizer também que recebi aqui a igreja, a nossa igreja. Cláudio recebeu também a extrema-unção, já há 20 anos atrás. Recebi outras igrejas, porque quando a gente está com o mundo a desabar, procuramos tudo. É claro. E tive aqui momentos lindíssimos em que nem vos sei explicar, de cânticos e pronto. É uma partilha que eu quero deixar,
E pronto, e neste momento ainda cá tenho o meu filho, está numa associação que entretanto foi criada por pais, que tal como eu, a deficiência, porque entretanto isto acaba por enquadrarmos numa deficiência, pronto, têm filhos nesta situação e criámos uma instituição que neste momento está, graças a Deus, em pleno. É uma vivência diferente, não é? Pronto. Mas é um testemunho. Gostaria de dizer também uma coisa, que eu por tudo isto que passou, pronto, claro que as pessoas dizem assim, como é que consegues? Não, a gente consegue, nós somos mãe, nós somos fortes, nós somos filhas, não é? Porque eu também tenho pais, temos que ser fortes por eles também. É engraçado que eu nunca me revoltei. E eu hoje acho que sei porque é que o Cláudio veio a este mundo. O Cláudio teve uma missão. Pronto. Bem, já me está a partir todo, ó Paulo. Eu conheci, não, mas é fácil chegar lá porque eu conheci a Paula através de uma amiga, de Lourdemão, que também eu dou catequese e ela também dá, conhecemos. Um dia, e para contextualizar um pouco, um dia convidou-me, porque a instituição, vamos falar, é presidente da instituição Cavalo Azul, e um dia convidou-me para apresentar uma gala. Eu às vezes tenho algum jeito para apresentar umas coisas, e pronto. lá se lembrou e convidou-me para apresentar uma gala no TAGV, no Teatro Académico Gil Vicente, de Cavalo Azul. Eu já conhecia de ouvir, sabia o que é que era, até por causa de algumas iniciativas que nós colaborámos um bocadinho, mas eu disse que sim, mas eu disse logo, eu para apresentar uma gala de uma instituição, ao menos tenho que a conhecer por dentro. Então, marcámos um sábado, lembro perfeitamente desse dia, marcámos um sábado e fui visitar a instituição. Foi aí que eu disse que Deus fala-nos de formas incríveis. E naquele dia, a forma como tanto a Paula, como os funcionários, como os utentes estiveram, foi incrível. É um testemunho de vida. Nós às vezes andamos à procura e eu já parece que eu estou a ser entrevistado, mas às vezes andamos à procura de testemunhos de vida em tantas coisas, e depois os testemunhos de vida estão em coisas que pensamos que nós andamos sempre a tentar fugir, e muitas vezes é a questão da doença. Andamos a tentar fugir, não vou ali. E ali ganhamos tanto para a vida, e foi um testemunho de vida que eu ganhei ali incrível, e ali senti mesmo a presença de Deus. E aí agradeço muito. E agora eu perguntava aqui, neste âmbito todo, e também já que a família cancela, porque também entraram neste processo, e se me permitem, a vários tempos, não é? Não, há aquele, por exemplo, a Paula estava a dizer, e com razão, naquele momento, o mundo é como se fosse abaixo, não é? O mundo vai como vai abaixo. Se calhar a família cancela, e já falando um bocadinho como se já fizesse parte da vossa família, agora têm que me acolher também, foi um bocadinho diferente, digo eu. Se calhar foi abaixo várias vezes e teve que se levantar uma vez e levantar outra vez, e por vezes aí se calhar é muito difícil. E aí Deus já tem que se trabalhar muito bem com este Deus. O que é que vocês me têm a dizer a isto? É verdade. E agora passando abrindo as hostilidades, esta nossa aventura com a doença começou com o acidente do Diogo. Foi há 15 anos, num radiante sábado de agosto. 13 de agosto, nós temos um azar com os dias 13. Mas é mesmo. E a vida toda corria lindamente nesse sábado. Até que o Diogo tem um acidente na oficina do meu pai, perto do braço. E é como tu dizes aí, parou tudo. Nós andamos com esta azáfama, que tudo é importante na vida, a correr para um lado e para o outro e a tratar de 1000 assuntos em simultâneo, e damos uma importância de sobremaneira a todos esses assuntos, que quando nos acontece uma coisa destas, para tudo. Foi um choque para nós, primeiro. Eu falo por mim, por exemplo, a minha primeira reação é de negação, é de revolta com tudo e com todos, e com Deus, e com a vida, e porque é que uma criança com 3 anos
que não merece que lhe aconteça uma coisa daquelas, porque é que lhe tem que acontecer? Pronto, depois desta deriva toda, depois deste sofrimento de perda, que é uma coisa terrível, não é? O sofrimento de perda é das coisas mais terríveis que nós podemos ter. Então, quando acontece a um filho, pior ainda, não é? Nós sentimos muito quando é um pai, quando é um irmão, mas quando é o filho, a coisa aí muda de figura e pronto. Metade de nós vai também. É porque é que é ele e porque é que não somos nós. É este sentimento todo. Nós fomos abaixo, mas pronto. E depois, entretanto, eu mais a Sónia, e com este Deus também sempre junto de nós, lá conseguimos, pouco e pouco, ir juntando forças, começando a levantar-nos o nosso moral, a levantar-nos o nosso ânimo, e também chegar a um ponto de dizer assim, este rapaz que está aqui, esta criança, nós não queremos e não vamos fazer nada no sentido em que ele seja um coitadinho. Ou seja, nós vamos querer que esta pessoa, ele não tem que ser um coitadinho, não vai ter que ser um deficiente. Não, nós vamos fazer tudo e mais alguma coisa para ser um homem, para que ele tenha uma vida. Sónia, vamos ajudando também. Em relação desculpa, Alexandre, em relação àquilo que o Alexandre estava a dizer, que a nossa postura como pais, pronto, em relação ao Diogo, foi tratá-lo como uma criança normal, e ele também está aqui, não vai deixar mentir, mas ele próprio, a postura dele e a presença dele na vida foi: eu sou uma criança normal, eu sou uma criança feliz. Ele nem sequer permitia desde os 3 anos que, mal quando olhavam para ele perguntava logo: porque é que tu estás a olhar? E porque é que eu não tenho um braço e qual é o problema? A postura dele sempre foi uma postura de felicidade e de aceitação, pronto. E o caminhar dele ao longo destes 15 anos, pronto, eu tenho várias pessoas, pronto, que nos conhecem, amigos, família, e mesmo pessoas que não nos conhecem, quando nos cruzamos ou na rua, ou no jantar, ou até mesmo de férias, pronto, quando estamos na praia, porque ele fisicamente nota-se a deficiência dele, as pessoas, o tipo de pessoas que chegavam ao pé de nós e diziam: o vosso menino é uma criança feliz, pronto, e era essas palavras que nos enchiam e que nos faziam caminhar. E em relação um bocadinho àquilo que a Paula há bocado também disse, aconteceu isto na nossa vida, nós conseguimos arranjar uma justificação porque é que isto não é, o porquê é que isto aconteceu, é para que é que isto aconteceu. Pronto, e como o Alexandre disse, revoltámos-nos, ficámos tristes, ficámos zangados, foi a família, foi os amigos, toda a gente a apoiar-nos, toda a gente a ajudar-nos, toda a gente a rezar por nós. Tivemos muita gente a rezar por nós. Pronto, eu costumo dizer que nós fizemos o nosso luto da situação do Diogo. E depois foi que é aquilo que eu já disse a várias pessoas que já falaram connosco, foi a aceitação, foi aquilo um bocadinho que a Paula disse, foi aceitar isto na nossa vida. E se Deus nos pôs isto na nossa vida, esta cruz, entre aspas, porque não é uma cruz, é uma criança que está viva, como a Paula diz, já cá está há 28 anos, é saber viver com aquilo que Deus pôs na nossa vida. Pronto, e nós o aceitarmos e olhar à nossa volta, é Deus que está dentro de nós e é Deus que nos ajuda a caminhar e a testemunhar o que nós queremos ser. Posso notar uma coisa, Sónia? E depois eu vou perguntar ao Alexandre. Mas depois, nesta situação toda, imagina, levantam-se e vêm, e o Diogo, e confesso uma coisa, não disse isso há pouco na introdução, mas num outro programa que tenho mais ligado à animação, mas aí quando o Diogo fez parte, foi um dos grandes convidados desse programa, houve pessoas que depois me perguntaram assim: então, mas ele é atleta paralímpico, porquê? E eu disse-me: porquê? Não me deu um braço. Olha, não parecia nada. As pessoas queriam pensar: mas porquê que ele... Mas pronto, aqui a questão, Sónia, uma pergunta é: imagina, depois ao longo da nossa vida, não ficamos mais frágeis? Ou seja, quando nos acontece mais qualquer coisa,
não estamos mais frágeis ou, ao contrário, ganhamos uma força nova e aí conseguimos levantar com mais força? Não, nós ficamos com muito mais força, porque assim, ao longo da nossa vida nós já tivemos outros sustos, pronto, eu há 3 anos tive um problema de saúde que felizmente era grave, mas consegui ultrapassar, foi uma luzinha que nós tivemos ali, que conseguimos ultrapassar. O Alexandre também há 6 anos também passou por uma situação muito complicada. E depois o que é que isto nos faz? Vai um bocadinho ao encontro do que tu estás a dizer. Nós olhamos para trás e pensamos, quando nós conseguimos suportar o acidente do nosso filho, vamos conseguir suportar isto. E é esta doença que nos faz caminhar e é este Deus que nos faz caminhar. Estas dificuldades ao longo da nossa vida, a nós como família tornam-nos mais fortes. Porque, pronto, é aqueles sustos que vêm assim de repente, abala-nos um bocadinho, mas nós olhando para a nossa caminhada, não é isto que nos vai por abaixo. Continuamos a caminhar e cada vez nos torna mais fortes. E aqui vai muito ao encontro do que a Ana falou há pouco, que é encontrarmos Deus na dor. Falámos já um bocadinho que ela falou muito bem, é ter encontrado Deus na dor. Só que nós muitas vezes, se calhar, encontramos, e agora peço ajuda aqui à Paula, porque sendo presidente de uma instituição com vários utentes, não é difícil, ou seja, na dor, não é difícil falarmos de Deus numa instituição com problemas, no vosso caso, tão diferentes. Não é difícil nós dizermos assim, olha, acredita ou confia. Estas palavras não são difíceis de utilizar, porque há muitas palavras que quando estamos a rezar, quando estamos nas minhas orações, eu utilizo muito. Quero confiar em ti, quero acreditar em ti, dá-me força, dá-me coragem, dá-me esse incentivo. Não é difícil usar essas palavras. Eu acho que nós ficamos com outra perspectiva. Acho que o rosto daqueles jovens, porque são todos jovens adultos, é que nos transmite essa fé. Eu acho que isso, olhando para aqueles miúdos, e há bocado o que a família Cancela estava a dizer, é verdade, isto com o filho é muito forte, não é? Ou seja, tudo que vier para a frente deixa de ter tanto valor, não é ou não é? Eu acho que é isso que é um pouco, começamos a dar valor a pequenas coisas, e acho que, pronto, é assim, infelizmente, depois deste episódio não tive assim nada na minha vida que eu sei assim, é complicado, porque nada se compara à dor que eu sofri, eu e o pai, claro, na altura passámos, não é? E que agora acabamos por, eu não sei se consigo, eu acho que andamos anestesiados um bocadinho, porque esta é a nossa realidade. Eu já vejo mais, já não me recordo, e quando eu quero recordar tenho que ir aos álbuns, já não me recordo como era o meu filho, nem como era a voz dele, já o vejo sempre numa cama, entendem? Por isso, agora, eu quando chego ao centro, eu vou todos os dias lá, por questões da direção e porque tenho lá o meu menino, não é? Eu acho que eu quando vejo aqueles rostos, porque eles estão ali o dia todo, e vêm ter comigo e nos abraçam, eu acho que já não consigo explicar mais que isto. Claro. É a festa, é a Deus que está ali na nossa frente, não é? Ana, minha fé, eu não sei explicar muito mais que isto. Sim, claro, não há problema. Eu ia perguntar uma coisa, Ana, esta aceitação às vezes, porque isto é um processo contínuo, algumas vezes dura pouco tempo, outras vezes pode durar anos e muitos anos, mas este processo de aceitação da dor, não pode tornar também uma pessoa mais feliz? Sim, eu posso dizer-vos que no sítio onde... Peço desculpa, Ana Rocha. Fala. Eu posso-vos dizer que muitos anos no meu serviço sabiam que eu tinha, porque isto acabou por ser notícia, por ter sido uma doença rara e pronto, as coisas passavam de boca em boca. E muita gente sabia que existia uma Paula que trabalhava ali, que tinha um filho nesta situação assim, mas depois não me identificavam, porque o edifício era grande, era muita gente. Então, até que às vezes perguntavam, mas aquela ali é que é a mãe do tal menino, não sei o quê. Então, mas ela anda sempre a rir. Eu expliquei muitas vezes isto. Eu entro aqui,
eu aqui, e ainda bem que assim fiz durante estes anos todos, nunca deixei de trabalhar porque também tive sorte, não é? Primeiro estava o meu filho, mas consegui sempre conciliar ele com o pai, enquanto o menino não esteve na instituição, conseguimos sempre tê-lo em casa. Mas eu, pronto, entrava ali no serviço, recarregava baterias, o assunto era outro. E acreditem que quando saía à porta fora, eu tinha muito mais força. E chegava a casa e depois eu passava o resto do dia e da noite até ao outro dia. E eu penso que eu não posso, esta fatalidade não é fácil, mas eu não posso dizer assim, sou uma pessoa infeliz. Não, eu tenho tanta coisa todos os dias que me fazem, que me enriquecem. Pronto, e depois ando nesta euforia da missão da Cavalo Azul que me preenche, porque sei que muitas das coisas o meu filho não vai usufruir, mas vão usufruir muitos outros Cláudios e todos aqueles que lá estão. E isso preenche-me o coração. Exatamente. Ana, ias falar também? Sim, ia dizer aqui primeiro que a família Cancela disse uma coisa que é muito importante, que é nós temos que deixar de nos perguntar o porquê. E é difícil, porquê a mim e porquê? Porquê isto? E nós não, quando me perguntam isto, eu às vezes digo, se a doença fosse um porquê, não haveriam, e se fosse por justiça, não haveria cadeias. Os hospitais eram as cadeias e estava feito. Mas um para quê? E ao encontrarmos um para quê, vamos encontrar uma coisa chamada sentido de vida, o sentido de existência. Depois, a Paula disse uma coisa que eu vivo todos os dias, que se chama relativizar o nosso problema. Não deixa de existir e de ser nosso. Ele é enorme porque é nosso. E continua a ser enorme na mesma e não deixa de existir. Mas ele torna-se muito mais suportável quando nós o relativizamos, porque vivemos os problemas dos outros e ajudamos os outros a suportar o deles. E isto é uma missão que se aprende e que se vive ao cuidar diariamente famílias e pessoas que estão numa condição muito limite e num sofrimento muito grande. E este relativizar os problemas leva-nos a colocar em perspectiva e a colocar-nos a mim e a minha vida em perspectiva sobre a dos outros, e depois a perceber assim, afinal eu era tão feliz e não sabia, tal e qual como todos nós antes desta pandemia, afinal éramos tão felizes porque tínhamos coisas que agora estamos privados de as termos. E quando nos colocamos em perspectiva a nós e deixamos de ser o foco e a atenção e de forma egoísta quase que nos centramos sempre em nós mesmos, deixamos que os outros atuem em nós. E quando os outros atuem em nós, também é Deus que está a atuar. E isto é uma verdade que eles também me mostraram. Há aqui um exemplo que eu costumo dar, que é quando a doença entra na nossa família, ou uma situação mais dura, e então quando estamos numa proximidade da morte, nós podemos dar a volta à muralha da China, mas não podemos saltar para a frente dela sem ter olhado para trás, e o que nos obriga naquele momento é olhar para trás. Primeiro é percorrer aquele muro, é estar naquele muro, e se o quer ultrapassar, tem que primeiro olhar para trás e perceber o sentido que ele teve e que ele me está a trazer. E é importante esta condição de nós somos tão mais felizes quando na realidade nos tornamos mais fortes na nossa fraqueza, porque reconhecemos os nossos limites e a necessidade de ser ajudados. Sem dúvida. E muitas vezes é a nossa grande dificuldade, até como cristãos, como crente, o acreditar. Há muita gente que acreditar é fácil. E é verdade, acreditar é fácil. Viver com o acreditar é que é mais difícil. E eu aqui virava um bocadinho agora para que estamos quase a terminar, porque o nosso tempo de satélite, não podemos, somos um secretariado pobre, nós não conseguimos comprar muito tempo de satélite. Então, vamos brincar. Mas aqui para a família Cancela, e até vamos já, há bocado a Sónia já falou que é catequista, mas também falando aqui um bocadinho do Alexandre, porque todos vós estão ligados à igreja, dos moinhos assim, mas, que eu saiba, o Alexandre também um bocadinho mais. Ou estou a dizer o mais, não é? Alexandre. Não. Eu não estou mais ligado. Não falaste há bocadinho.
do que é que fazes na igreja? Pronto, além de ser pertencer ao grupo coral, além de ser ministro da comunhão e da palavra. Era isso que eu queria chegar. Então. Porque eu pergunto e vai muito para ti. Isto de ser ministro da comunhão e da palavra é muito mais do que tirar ou um curso ou uma preparação. É algo muito cá dentro. Em que podemos pensar, mas ser ministro da palavra para o Alexandre é diferente de ser ministro... Estou eu a falar que não sou, mas gostava de ser. É diferente de ser ministro da palavra para o Alexandre, pode ser diferente para o Diogo. Mas um ministro da palavra que recebe de uma forma tão intensa e profunda esta verdadeira mensagem de Cristo, como é que depois consegue acolher a dor, ultrapassar a dor, acolher a dor e depois responder aos outros na sua palavra, já com esse exemplo de dor na vida? Nunca dou aquela ideia, não dá, não consigo falar disto agora, não consigo transmitir a palavra de Deus, nem pensar nisso, isto, o que me está a acontecer, bloqueia-me. Eu não sei se tem tempo. Tens uns minutos. É assim, vou-te contar um pouco, vou tentar ser rápido e falar rápido, um pouco da minha experiência, da minha doença. Foi há 6 anos, um cavernoma, que ao fim e ao cabo é uma MAV, que é uma má formação arterial, na zona do cerebelo. Esta zona que nos controla aqui o equilíbrio, essas coisas todas, mesmo no cimo da medula. Isto rebentou e deixou-me completamente paralisado. Caía para todo lado, ou seja, fui parar ao hospital e tive lá uma série de meses hospitalizado. Nos primeiros tempos, pronto, estava ali, que nem sabia o que é que lá estava a fazer. Mas depois, entretanto, com medicação e as coisas lá foram recuperando. 3 vezes fiz jejum para ser operado, mas os médicos nunca chegaram à conclusão que é que me haviam fazer. Isto só para dizer, quando eu comecei a tomar um pouco do sentido daquilo que lá estava a fazer, comecei a perceber-me que à minha volta havia ali aquele sofrimento todo, um bocado escondido, das pessoas que ficavam ao pé de mim, e não queria demonstrar bem que é que eu estava, o estado em que eu estava. A Sónia, que trabalha no hospital, a minha cunhada, que é a irmã gêmea da Sónia, trabalha, eu estava na neurocirurgia, ela trabalha lá. Isto para chegar aonde? Depois cheguei a uma altura, entretanto, um padre, nosso amigo e conhecido, perguntou-me: Alexandre, quando eu já estava a ficar melhor, queres receber a Santa Unção? Eu disse que sim. Isto dá uma coragem brutal para nós. Nós ficamos, estás a ver qual é a nossa coragem, nós ficamos. Apesar disso, eu digo que sim. Depois começo-me a perceber de uma coisa, que como eu estou ligado à Igreja, a Deus, e esta comunidade aqui dos Moinhos e à paróquia de Miranda do Corvo, começo-me a perceber que havia aqui uma união forte das pessoas, de oração. As pessoas chegaram, elas próprias, aqui a marcar uma novena na nossa capela e a rezar por mim. Entretanto, houve uma senhora também, que é aqui uma vizinha minha, que chegou lá e deu-me uma oração de... nunca tinha recebido essa oração, de São José. Nós já rezámos para muitos santos. Para São José nunca tinha rezado. E aquela oração era excelente, porque São José é um santo, São José é pouco conhecido, mas faz coisas impossíveis. Se nós lhe pedimos com muita força, com muita fé, tu não imaginas, eu agarrei-me àquilo. Nós, naquela altura, quando estamos quase a afogar-nos, via uma silva cheia de espinhos, nós agarramos a elas. Eu agarrei-me a São José, agarrei-me a esta força toda das pessoas que estavam aqui por mim, todas a torcer, e a partir daí, deixei de pensar em mim próprio, na doença, comecei a pensar no futuro, na minha recuperação, na família, e naquilo bom que eu ainda poderia dar à comunidade. O bom que podia dar ainda à comunidade e dá, já viste? Exatamente. Muito porque a comunidade também se uniu e também quis, Alexandre, não é desta que tu vais.
Nós vamos-te agarrar, não vais sozinho e tu vais para cá outra vez para o pé de nós. Fantástico. Olhem, amigos, que grande noite. Fantástico. Muito obrigado. Olha, muito bom. Tivemos centenas de pessoas a ver o programa. Eu andava a tentar... Diz. Sim, posso só dizer uma frase que não é minha, é de uma geriatra que me apoia muito nesta minha forma de refletir, que eu convido a ler, a Ana Cláudia Arantes, e que diz assim: cuidar de alguém é a maior vitória perante a doença e é um excelente motivo para procurarmos um novo olhar para a nossa vida. Por isso, façam um presente de Deus em vós, porque eu vi aqui uma Paula e vi aqui uma família Cancela que são esta vitória perante a vida só porque se cuidam uns dos outros. E obrigada por esse exemplo. Vimos aqui uma Ana, que é uma fonte de inspiração para qualquer pessoa que acompanhe. Muito obrigado por isso. Obrigada também. Uma boa noite para todos. Há boas catequeses. Isto foi muito mais do que uma boa catequese. Foi uma boa experiência de vida e de fortalecimento para quem assistiu. Por isso, obrigado desde já, por terem aceito o convite. O secretariado também agradece. Eu, em nome do secretariado, foi sem dúvida um momento muito especial. Um tema difícil, não tão complicado como parece, porque é um tema muito atual. E foi fantástica a forma como falámos aqui e como trabalhámos juntos este tema. Muito obrigado mesmo. Também, a todos. Paulo, obrigada a todos, um bom resto de serão. E só dizer... Diz, Sónia. Obrigada também por termos tido esta oportunidade e boa continuação, cada um à sua maneira e no seu trabalho. E só dizer que, se tudo correr bem, nos Jogos Paralímpicos vamos estar a apoiar. A essa paz, a trazer medalhas por todo lado, com malas cheias de medalhas para vir e dizer lá para casa que você não tem noção, mas tivemos pessoas, não só de Coimbra, não só de Portugal Continental inteiro, até do estrangeiro, a ver o programa. Depois podem ver os comentários, que eles ficam todos na net, e sem dúvida foram centenas de comentários que eu já vi por aqui ao lado, depois podem acompanhar. E vou-vos deixar, porque nós no final vamos ter uma oraçãozinha aqui, vai ficar uma música e oração, e podem acompanhar. Está bem? Mas eu agora vou tirar do direto, tá? Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Olhem, pois, foi assim que tivemos um serão tão agradável e fantástico. Eu confesso que estou muito preenchido e muito feliz por ter feito parte deste momento. Há mais, vamos ter mais. Para já vamos ter no final, fiquem, não se vão já embora. Por favor, não desliguem já o computador. Vamos ter oração da noite, uma pequenina oração com uma musicazinha, é só um textozinho que deixamos e que será assim que vamos terminar o programa. Mas fica já o convite para o próximo programa, que será no dia 17 de dezembro, também nos mesmos moldes, e o tema é Quando a Família é a Casa de Deus. Claro que não vão querer perder. Ainda por cima, não posso dizer quem são os convidados, mas certamente depois da amostra de hoje, os convidados vão ser sempre fantásticos. E o serão vai ser sempre muito bom. Fiquem com oração. Em nome do Secretariado Pastoral da Família de Coimbra, do Diocese de Coimbra, um nosso muito obrigado por terem estado desse lado. E vão-nos acompanhando sempre na nossa página do Facebook, SDPF Coimbra. Muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau.